Olá, sabe aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz? Por que a gente sofre? É uma questão, assim, fundamental da experiência humana, né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos buscar uma luz lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mais especificamente no capítulo 6, O Cristo Consolador, para tentar entender como essa doutrina aborda a ideia de consolo. Pois é, tudo começa aqui, com essa pergunta tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Por que a dor, a perda, a aflição? É uma busca por sentido que acompanha a humanidade desde sempre e que serve de ponto de partida para a nossa análise. E a exploração do capítulo começa exatamente com essa promessa, esse convite de Jesus. É uma fala direta para todo mundo que se sente cansado, esgotado pelo peso da vida. É uma oferta de alívio, de um verdadeiro descanso para a alma. Mas, claro, antes de falar do alívio, a gente precisa olhar para o fardo. A obra não ignora as dificuldades da vida, muito pelo contrário. Ela primeiro reconhece essas aflições para depois poder dar um contexto para elas. O texto descreve que, para quem não tem muita fé no futuro ou simplesmente duvida, as aflições da vida caem com todo o peso. São as misérias, as decepções, a dor de perder alguém que a gente ama. Sabe, é todo esse conjunto que forma um fardo que deixa muita gente se sentindo sobrecarregada. E essa promessa de alívio, ela se divide em duas partes, basicamente. A primeira é uma condição, algo que a gente pode fazer agora. Já a segunda é uma revelação, que viria mais para frente, para aprofundar e complementar a primeira. Então, o que seria esse tal jugo leve? A condição para encontrar alívio é, na verdade, bem direta: observar a lei que Jesus ensinou. E que lei é essa? Amor e caridade. É por isso, segundo o texto, que o jugo é suave e o fardo é leve. A dificuldade não estaria na lei em si. E aqui, a gente chega na segunda parte da promessa, a mais profunda. Jesus anuncia que viria um outro Consolador. Ele o chama de Espírito de Verdade, alguém que ficaria para sempre com a gente, mas que o mundo, naquela época, ainda não estava pronto para conhecer. Bom, isso nos leva, claro, à questão central do capítulo: quem ou o que seria esse tal Consolador prometido, esse Espírito de Verdade? A missão dele fica bem clara. Se o Espírito de Verdade viria para ensinar todas as coisas, o texto argumenta que, então, Cristo não disse tudo. E se ele viria para relembrar o que Cristo disse, é porque, com o passar do tempo, seus ensinamentos ou foram esquecidos ou foram interpretados de um jeito errado. E essa comparação aqui, olha, ilustra muito bem a relação entre os dois. Enquanto Cristo falou por parábolas, de uma forma mais velada, deixando alguns mistérios para o futuro, o Consolador viria para falar abertamente, sem usar figuras. A ideia é que ele levantaria o véu e explicaria a causa, o porquê por trás do sofrimento. Aí a gente chega no ponto crucial. O capítulo apresenta uma tese forte, bem ousada, a de que o Espiritismo seria a concretização daquela promessa de Jesus, seria a vinda do Espírito de Verdade. E a sua missão seria chamar a humanidade de volta à lei divina para finalmente trazer um consolo que não é baseado na fé cega, mas sim no entendimento. Certo, mas se o Espiritismo se propõe a ser esse consolador, como exatamente ele consola? A resposta, segundo a obra, está em ir na raiz do problema, dar um motivo, uma causa justa para as nossas dores. A lógica aqui é bem direta, né? Como é que alguém pode se sentir bem por estar sofrendo se não faz a menor ideia do motivo daquele sofrimento? Sem um propósito que faça sentido, a dor vira só um peso, um fardo sem significado nenhum. E aqui está a explicação proposta. O sofrimento é visto como um processo de três partes. Primeiro, as causas anteriores. A raiz do que acontece hoje pode estar em vidas passadas. Segundo, as expiações. As dores seriam como um remédio, sabe? Que cura e purifica as faltas. E terceiro, as provas, que seriam dificuldades que o próprio espírito escolhe antes de reencarnar para poder acelerar seu progresso. E essa é a grande virada de chave que a doutrina propõe. O que consola é o conhecimento. Quando se passa a entender que a dor não é um castigo aleatório, mas sim uma ferramenta para o próprio crescimento, a perspectiva muda. O sofrimento deixa de ser um fardo sem sentido e passa a ser aceito, como um trabalhador que encara um serviço sabendo que aquilo vai lhe garantir o salário no final. E com essa base de entendimento, o capítulo termina trazendo orientações bem diretas, atribuídas ao Espírito de Verdade. São conselhos práticos para quem busca seguir esse caminho.
A base de tudo, então, estaria aqui nesses dois pilares. Primeiro, o amor entre as pessoas, a lei da caridade, e segundo, a busca pelo conhecimento, pelo estudo, para compreender as leis divinas e a si mesmo. A mensagem é colocada como um chamado mesmo, um apelo para que se deixe de lado a impiedade, o erro, a incredulidade, que são descritos no texto como monstros que sugam o vosso mais puro sangue. E para enfrentar as provações, a receita é clara: devotamento e abnegação. O texto diz que essas duas palavras resumem todos os deveres da caridade e da humildade. É o sentimento do dever cumprido que, no final das contas, traz a paz e a resignação. E claro, é fundamental a gente lembrar do arquiteto por trás de toda essa estrutura de pensamento, Allan Kardec. Foi ele quem compilou, quem organizou as mensagens que vinham de diversos espíritos para dar forma a esta obra e a toda a doutrina espírita. E assim a gente termina com a reflexão central do capítulo, né? Será mesmo que o conhecimento da causa pode, de fato, transformar o sofrimento? Essa ideia de que entender o porquê muda tudo, transformando o que era só um fardo em uma jornada com propósito. É uma questão para a gente levar e pensar a respeito.